Olá, sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Luíse Delira Roedel Botelho, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma das principais referências da Universidade Federal da Fronteira Sul nas áreas de inovação e empreendedorismo. Mulheres na ciência que comece o matriarcado? A professora Luíse é pós-doutora e doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, é especialista em formação para docentes na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e possui MBA executivo em Administração Global na Universidade Lusófona de Lisboa. É coordenadora da incubadora técnico-social de Cooperativas e Empreendedorismos Econômicos Solidários da Universidade Federal da Fronteira Sul, foi bolsista de extensão no país, CNPq, nível B, e foi coordenadora do curso de administração na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo. Atualmente, é professora titular do mestrado em Desenvolvimento e Políticas Públicas da Universidade Federal da Fronteira Sul e é professora colaboradora no doutorado em Engenharia do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora e coordenadora de programas de pesquisa e extensão sobre diferentes temáticas, como, por exemplo, inovação e tecnologia, empreendedorismo inovador e incubadoras de empresas e sociais, cooperativismo, tecnologias sociais e empreendedorismo de economia solidária, e é pesquisadora da temática da mulher no ambiente organizacional. Participa de grupo de pesquisas nas áreas das ciências sociais aplicada à interdisciplinaridade e é vice-líder do grupo de pesquisa Teorias e Processos do Desenvolvimento e possui inúmeros trabalhos publicados nacionalmente e internacionalmente. Seja muito bem-vinda, professora Luíse. Muito obrigada, Gisele. Eu que te agradeço. É tão importante assim, né, participar de um projeto tão interessante quanto o Química em Arte. Muito obrigada pelo convite. E eu espero contribuir com a nossa empreitada de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, conhecendo um pouco da tua história, não só de vida, mas também trajetória profissional. Muito obrigada. Professora Luíse, a tua paixão pela ciência começou desde muito cedo. Conte para nós quando foi que despertou, né, o teu amor, a tua paixão pela ciência. Bom, Gisele, é verdade. Desde cedo, né, eu já sempre gostei muito de pesquisa científica, de estar estudando, de estar sempre buscando alguma coisa diferente, né? Então, eu sempre costumei, assim, desenvolver algum projeto, fazer alguma coisa dentro do ambiente escolar. E uma das coisas, assim, que eu acho que foi mais marcante na minha vida, que eu levo, assim, como um aprendizado, foi a participação em feira de ciências na escola. Como eu falei, né, eu sempre gostei de estar dentro do ambiente escolar, mas também fora do ambiente escolar, desenvolvendo algum tipo de projeto. E as feiras de ciências, elas nos proporcionam isso, né? Então, a gente sai um pouco daquele ritmo normal da escola, ali, do ambiente de sala de aula, e começa a desenvolver temas que você gostaria de, né, que tem, assim, um pouco de curiosidade, quer desenvolver e quer conhecer. Então, as feiras de ciências, eu acredito que foram um grande ápice, assim, né, do meu desenvolvimento para pesquisa. Então, eu me lembro assim que eu tinha, não sei, uns 12, 13 anos na escola, começou os projetos de ciências, né? De desenvolver feiras, e da gente estar participando. E aquilo ali foi um desafio para mim. E desde que começou esses projetos, eu comecei a desenvolver algum tipo de projeto. Então, assim, a gente participou em grupos, assim, fazia os grupos e alguma temática, ia desenvolvendo, e participava da feira regional, feira estadual, e aí foi, né, a gente foi indo.
Mas, assim, um projeto marcante, assim, na minha vida, acho que foi um dos, assim, que deu o ápice para eu continuar a carreira acadêmica e fazer pesquisa, aquela coisa assim que deu aquele estalo, foi quando nós participamos, acho que foi em 92, que tinha muito a Eco 92, a Rio 92, estava muito em foco, né, o meio ambiente, e eu comecei a eu desenvolvi um projeto junto com uma colega intitulado Fim da Natureza. Esse projeto, ele trabalhava assim a preocupação com o efeito estufa, a camada de ozônio, o aquecimento global. Então a gente tinha esse mote, né, da ecologia, da gestão ambiental, por mais que a gente tivesse ali 13, 14 anos, mas foi um momento assim importante, né? Que eu me lembre assim na minha vida estudantil. E aí, com essa feira de ciências, a gente foi com esse projeto, né? Que a gente desenvolveu junto com o professor Joel Irineu Lom, que inclusive ele ainda é meu colega, ele também é professor de faculdade, professor de física. E nós desenvolvemos o projeto, aí ganhamos as feiras estaduais, nacionais, tal, estaduais, regionais, e aí fomos selecionados para representar o estado de Santa Catarina, que eu nasci em Florianópolis, vivi, estudei minha vida inteira em Florianópolis, depois eu fui trabalhar na universidade, na Fronteira Sul, né? Mas eu desenvolvi minha vida acadêmica toda em Florianópolis e de estudos, né? E aí nós fomos selecionados para representar Santa Catarina. Era uma equipe, né? Um projeto por estado. E nós acabamos, né? Representando Santa Catarina na Feira Ciranda da Ciência, da Fundação Reste e Roberto Marinho. Então, assim, foi uma coisa assim, muito interessante que aconteceu assim, nas nossas vidas e que deu aquele start, né? Virou a chave assim para eu investir em pesquisa, para poder me aperfeiçoar e aí me tornar, né? Vim acabar destrinchando esse caminho que eu sigo até hoje. Foi bem interessante, assim. Lá na feira, na Fundação Roberto Marinho, era interessante porque nós conhecemos, claro, pesquisas de todo o território nacional e nós apresentamos na Sesc Pompeia, né? Eu nunca tinha nunca tinha viajado para São Paulo, né? Foi a primeira vez, assim, nossa, tô indo representar, né, o estado e tal, e aí a gente acabou apresentando o projeto, foi muito legal, porque o Sesc Pompeia se organizou de uma forma como se fosse uma grande feira de ciências, então cada estado tinha o seu stand, e aí cada stand tinha seu trabalho, e ali passou muita gente, né, desde todos os alunos das escolas, né, de São Paulo, desde a classe política, né, então foi o ministro da Educação, o prefeito de São Paulo, o próprio Maurício de Souza estava também, então tinha algumas referências assim interessantes ali para nós ali que tínhamos 13, 14 anos, foi muito interessante. Inclusive aí nós fomos selecionados, né, fomos para alguns finalistas, e aí quem foi entregar o prêmio, nossa, foi a Xuxa. Então imagina, a Xuxa em 92, né, ela estava no auge da carreira dela, e nós todos ali, crianças, né, pré-adolescentes, nossa, foi muito legal. E aí como prêmio, assim, um dos prêmios, assim, que nós ganhamos, a gente ganhou um laboratório, então assim, nossa, foi muito legal, sabe? Acho que o laboratório tem até hoje guardado, eu nem mexi no laboratório porque foi um prêmio assim que, nossa, foi muito bom. E aí a gente chegou, né? E aí, quando nós chegamos, aí o colégio fez toda aquela pompa, aquele reconhecimento, e ali eu me apaixonei. Ali virou aquela chave, como eu falei para você, de que, poxa, eu acho que o meu local é fazendo pesquisa. É disso que eu gosto. Foi basicamente assim que surgiu o meu interesse por fazer ciência e me tornar pesquisadora.
mais tarde, primeiro pesquisadora, e aí depois a questão da carreira acadêmica, né? Ai, que maravilhosa oportunidade, imagina. Com 12 anos, já ter essa oportunidade. Eu não sei se tu já tinha saído de Floripa, acho que não, né? Como tu falou, viaja para São Paulo representando o Estado, porque não era só representando a escola, porque tu já tinha, né? Mas estava se representando o Estado. E ter essa oportunidade, nossa, sensacional, é. E ainda mais com a questão das feiras de ciências, né? Porque eu acho que as feiras de ciências elas despertam, né? Qualquer indivíduo para pesquisa, para ciência, independente da área. Mas, Luiz, olha a tua trajetória, que sensacional. O que fez tu te apaixonar pela administração? Porque tu tinha tudo para ir para a área, né? Aí eu vou falar aquela coisa assim mais tudo para ir para a área da química, da biologia, enfim, né? Das exatas, vamos dizer assim. O que fez tu te apaixonar por administração? Administração e comércio exterior, né? Conta para nós um pouquinho. A minha história com a administração, ela é um pouco de resposta para mim mesma, tá? Porque, assim, o meu perfil, eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu gosto de planejar, organizar, dirigir, controlar, coordenar, que são os princípios-chave da administração. Então, assim, eu desenvolvo projetos, né? Eu gosto de ter essa, sabe, essa capacidade de estar liderando, coordenando e planejando coisas. Então, o meu perfil é muito administrador. Eu acho que por isso eu escolhi administração, né? Eu poderia ter ido mais para a área das humanas, a área da questão ambiental, que eu sou apaixonada também, mas o meu perfil em si, né, é um perfil de gestão. Eu tenho isso, né? Eu tenho isso na veia, assim. Eu gosto dessa parte. Então, por isso que eu fui destrinchar aí o caminho da administração. Foi mais uma resposta para mim mesma, sabe? De adequação do meu perfil, de como eu sou e como eu trabalho. E aí eu acabei indo para a administração. Ai, que sensacional, porque isso é conseguir enxergar bem o seu perfil, né? Enxergar bem a sua posição, porque é difícil isso, ainda mais jovem, né? Então, assim, geralmente os jovens não conseguem enxergar, mas como tu já tinha vivido isso na escola, olha só a importância da escola na vida, né, de uma pessoa, né? Porque tu já foi te formando enquanto administradora de gerenciar, organizar, trazer ideias, né? Começar a trabalhar e provocar a questão da inovação lá na escola. Na tua dissertação de mestrado, ela foi intitulada Ascensão Profissional de Executivas e Empresas Baseadas no Conhecimento. Nesse trabalho, tu traz diversos pontos que a gente poderia ficar horas conversando. Conta para nós um pouquinho como foi essa experiência e quais foram os resultados obtidos dela, porque é importante, principalmente nesse quadro das mulheres na ciência. Conta para nós um pouquinho. Bom, eu vou começar do início, então. Por que eu escolhi trabalhar com mulheres na minha dissertação? Foi por duas questões. A primeira foi, e as duas são pessoais. A primeira foi uma fala, na verdade, de uma mulher muito próxima a mim, que quando eu entrei no mestrado, um pouquinho antes de eu entrar no mestrado, ela me disse assim, ela já estava fazendo o mestrado dela, ela me disse assim, é muito difícil fazer mestrado e ter filhos. É muito difícil, a gente é mulher, é muito complicado. E a outra fala foi de uma colega minha, na época do mestrado já, eu tinha entrado no mestrado e conheci ela estava fazendo doutorado. E ela tinha sido uma super gestora, tá, num órgão da saúde. Trabalhou com, né, ela foi top, assim, na gestão. E ela me disse uma frase, assim, que me marcou muito. Ela disse o seguinte, quando ela foi trabalhar, né, no Ministério da Saúde, ela disse que ela entrou, ela era médica, né, ela entrou nas salas e para se apresentar para o ministro, tal, que ela ia, né, que ela ia exercer o cargo, e ela disse que à medida que ela foi subindo, né, foi passando pelas salas, ela foi vendo que mais mulheres ficavam fora. Então, à medida que ela foi passando de sala em sala até chegar ao ministro,
a presença masculina era muito forte. E que quando ela chegou lá para conversar com a equipe que ela ia trabalhar junto com o ministro, ela era a única mulher. Inclusive, uma frase dela que ela disse assim, era tão forte a presença masculina que, inclusive, quem servia o cafezinho era um homem. E aquilo ali me marcou muito, sabe? Porque se a gente for parar para pensar, as mulheres, elas, né, elas têm a participação no mercado de trabalho, a gente em 2008, a gente no mercado de trabalho, nós éramos 44% de presença feminina, hoje nós somos 54% de presença feminina no mercado de trabalho, mas nós somos muito poucas aquelas que conseguem atingir um cargo alto de gestão numa organização. São muito poucas aquelas que conseguem ser presidentes, conseguem ser CEOs, né, conseguem atingir o nível da alta hierarquia. E eu queria estudar essa trajetória, eu queria saber por que isso acontece. Né? Então, a ideia de fazer essa dissertação foi justamente entender qual é o caminho que as mulheres percorrem para sair, né, da base da organização e atingir o topo. Por isso que eu estudei um ambiente que é um ambiente de empresa de tecnologia, que é muito forte a presença masculina. Então, eu queria saber exatamente dessas mulheres, que são poucas, eram muito poucas naquele período, que era 2008, que eu fiz a minha dissertação, quais são os percalços que elas passaram, como é que foi a trajetória delas para elas conseguirem atingir o staff da organização. Então, foi por aí que surgiu a ideia do desenvolvimento de uma dissertação com essa temática. Então, estudar o ambiente das mulheres, o caminho que elas percorrem para atingir o topo das organizações, dentro de um cenário que ele é tipicamente masculino, né? Que aí, no caso, as empresas com base tecnológica. Nossa, Luiz, e de fato a gente sabe que a mulher, ela cada vez mais tem ocupado alguns espaços, né? Ela tem aumentado, essa porcentagem ela tem aumentado. Nos resultados que tu teve, nossa, eu li um pedaço do teu trabalho, eu achei fantástico, assim. E acho que tu escreveu um livro sobre o teu trabalho de dissertação. Escrevi Como é um que ele se livro, chama? A Outra Face das Organizações, Mulheres na Gestão, a Outra Face das Organizações. Ó, eu vou deixar aí para vocês, né, quem tiver interesse de ler, porque, olha, o trabalho é sensacional. Ele é uma parte, né, da dissertação, que é onde eu foco muito na literatura sobre mulheres, né? Então, assim, para a gente até poder entender um pouquinho, né, qual é a trajetória que a mulher teve na sociedade e por que existem os estereótipos. Então, assim, tem tudo uma explicação científica, né? Sim. Por exemplo, assim, essa questão dessa minha colega, que ela, à medida que ela foi ascendendo na organização, ela foi vendo que era mais presente a posição masculina do que a feminina. Então, ela foi vendo na prática como é que isso ocorre. E isso na literatura, Gisele, tem um nome, que se chama glyceiling. O glyceiling é o teto de vidro, que é o que eu abordo no livro também. O teto de vidro é uma barreira invisível que existe, né? E ela é uma barreira que separa, né? Ela é invisível, mas ela não é escrita, é como se fosse um estereótipo, sabe? E é cultural, que separa a mulher do nível mais alto da organização, né? Então, o Glycerion é justamente isso. Como é que ele surgiu? Ele surgiu em 1986, tá? Dois repórteres de Nova York, eles estavam fazendo uma investigação e eles queriam saber, com a entrada da mulher no mercado de trabalho muito forte a partir dos anos 80, não sei se você lembra inclusive a mulher, ela já, né, ela tem uma grande história na sociedade, mas em 1980 tinha uma presença muito forte da mulher dentro das organizações, assumindo cargos de gestão. Só que eles verificaram que eram muito poucas, inclusive a Fundação Catalyst trabalha muito nesse sentido, muito poucas aquelas que eram presidentes, né? Então, assim, a gente consegue chegar na organização base e o nível intermediário, mas são muito poucas aquelas que saem do intermediário para o topo.
Então, eles estavam explicando, a ideia deles era explicar como é que acontecia isso. E eles chamaram isso de glass ceiling, que é teto de vidro. E a partir dessa conotação, aí se desenvolveu vários estudos aí dentro da administração para entender o espaço feminino e por que são tão poucas aquelas mulheres que conseguem alcançar um nível hierárquico tão alto. E uma outra questão também que a gente pode debater, que está no livro também, é o seguinte: existe na sociedade profissões que são tradicionalmente femininas e profissões que são tradicionalmente masculinas, né? Então, assim, é muito fácil, assim, uma mulher chegar e dizer, eu vou ser enfermeira. Tranquilo. Vou ser professora, é uma profissão, a gente está numa profissão, somos mulheres e estamos numa profissão tradicionalmente feminina. E aí já tem as profissões, e o lado empresarial, ele é um lado masculino, né? É um lado de competição, de caça, de conquista, é culturalmente masculino. Só que, de muito tempo, de uns anos para cá, as organizações, elas estão tendo uma mudança, né? Vira um pouco a chave. Alguns preceitos que são femininos, eles estão sendo incorporados no cenário masculino, que é o quê? É a cooperação, a gestão participativa, é o trabalho em equipe, que são coisas que as mulheres fazem. A gente não faz várias coisas ao mesmo tempo, né? É uma característica feminina. Então, assim, a própria gestão social, hoje, que nós temos, a gestão virtual dos nossos trabalhos, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. É uma característica feminina. Então, assim, as organizações, elas estão trazendo para o ambiente organizacional essa questão mais feminina também. E é isso que eu também trabalho no livro, sabe? Então, assim, a liderança feminina, né, que no caso com características, com esse tipo de característica que pode ser abordado. Então, são muitas coisas nesse cenário empresarial que estão mudando, mas ainda precisam, né, ser mais trabalhadas. Até por causa do nosso espaço. A gente não quer trabalhar porque tem que ter cota para mulher, né? A gente quer trabalhar porque tem um espaço que nos represente, porque nós temos competências para chegar lá. Só que é o que eu trabalho também, às vezes é um título de um artigo até que eu já fiz. A trajetória da mulher é um caminho bem mais tortuoso do que se imagina, né? Porque nós temos que, além de provarmos algumas coisas, muitas vezes a mais do que os homens, né? Então, justamente por causa dessa conotação cultural, né? Que a mulher tem que ficar no espaço privado e não no espaço público. O espaço público é do homem, o espaço privado é da mulher. Mas isso é culturalmente nos trazido, né? Geração em geração, por causa de uma coisa chamada patriarcado. Aí, quando você fala assim, que vem o matriarcado, aí vamos pensar o seguinte: a evolução social, no início, era o matriarcado, né? Então, assim, as mulheres, como nós temos o dom da vida, de gerar vida, então nós éramos seres, né, diferentes, né? Nessa primeira leva ali no Paleolítico, Neolítico. Então, assim, a ideia é que o princípio era regido pela mulher, a importância social no início da sociedade, que a gente começa a se viver como, né, pessoas em sociedade, a importância era porque a mulher dá a luz, né? A mulher tem o dom da vida. Então, o homem, ele vinha morar no clã da mulher. E aí se chama matrilocalidade, né? Porque o homem vem para morar no clã junto com a mulher. E aí isso no início da sociedade. Depois começa aí o período neolítico, que começa, né, a agricultura, o homem a caçar em bandos, né? Então, assim, as ferramentas, então precisa mais da força física. E aí começa um deslocar a questão, o pêndulo começa a mudar, né? Era pro lado feminino, muito forte o poder feminino, da vida, da geração, e aí o homem ele começa a vir mais pro lado masculino, que é a força,
a batalha, a conquista, a guerra, pela sobrevivência do clã. Então, assim, é importante, o pêndulo ele sempre oscila, sabe? De tempos em tempos na sociedade. Então, a sociedade ela já foi muito tempo matriarcal, ela começa a se tornar patriarcal a partir do momento que o homem se fixa na terra, que é justamente quando a gente começa a ser mais sedentário, né? Então, aí começa a repartição dos bens, a mulher, ela gera vida, e tem os patrimônios, por isso o patriarcado. Então, assim, é interessante essa oscilação, né, de lá para cá, porque se constrói, né? Então, a figura feminina fica muito ligada à geração de vida, que é o do próprio rebento, né, do homem ali, a geração do filho, e em cima disso, o patrimônio dele, né? Que aí, no caso, então, a questão da mulher fica muito junto com a fidelidade. O homem passa, então, a ter, nesse período, ser o dono, o proprietário da mulher, porque tem a questão do patrimônio, da fidelidade e da sua própria preservação da espécie. É interessante essa questão, né? Isso tudo eu coloco tanto na dissertação quanto nos trabalhos que eu desenvolvi. Então, são questões, assim, culturais. Então, a gente, porque acontece isso, acontece aquilo, hoje em dia, com as mulheres, tal, mas você tem que pegar o início do processo, né? Tem que entender lá por que isso acontece, o que é o patriarcado, o que era o matriarcado, e daí para frente a gente vai, né, vai conduzindo a história da mulher ao longo do tempo. Mas é sempre essa questão, sabe, Gisele, que eu acho muito importante, assim, da gente pontuar. Então, assim, que comece o matriarcado, mas o matriarcado já existiu, né? Então, assim, agora estamos num período de patriarcado, só que o pêndulo também já está oscilando, né? Então, assim, nós hoje tem coisas muito interessantes, assim, que aconteceram na evolução na trajetória da mulher na sociedade, que eu acho que vale destacar. Por exemplo, assim, a questão da Idade Média, né? A época das bruxas, das feiticeiras, o que eram essas mulheres, né? Por que isso daí incomodava tanto? Então, assim, eu acho que teve um livro, que eu tenho ainda mais esse livro, mas me chamou muita atenção quando eu estava estudando a questão ali para a dissertação, que se chama Maleus Maleficaram, que é o Martelo das Feiticeiras. É um livro escrito de 1500 e pouco, que foi com o primeiro inquisidor. O livro ele apresenta assim, o que é uma feiticeira, isso na Idade Média, né? É o primeiro livro, é o livro que dá assim origem ao genocídio da caça às bruxas, tá? Então o Cranmer ele escreveu, que era o inquisidor, escreveu com um outro autor, que aí ele lecionava na universidade, esse outro autor, e ele dá vários tipos, o que é uma bruxa, o que essas mulheres fazem, que tipo de feitiçaria elas fazem, mas assim, a questão, como nós identificamos as bruxas na sociedade, é muito interessante, porque você vê a questão, né, do diferente, que a mulher que era parteira, a mulher que trabalhava com as ervas, porque não existia medicina, né, então assim, que trabalhava com as ervas, né, então, a mulher que era parteira, que tinha a mulher que trabalhava com ervas. Então, assim, toda a questão do conhecimento, desse tipo de conhecimento muito ligado à área da saúde, da vida, da sobrevivência, era parte da mulher. E por ser diferente, né, por ser desconhecido esse tipo de conhecimento, foi se perseguindo esse tipo de ocasião. Então, por isso que aconteceu tanta coisa na época da Inquisição, né? Sim. E um outro ponto que eu acho interessante, que é abordado no livro também, é a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, assim, quais são os pontos chaves assim, que as mulheres entraram para trabalhar nas empresas, né? Foi a partir das grandes guerras, porque os homens saíram dos postos de trabalho, as mulheres se casavam, né? Os homens saíram dos postos de trabalho, então não tinha ninguém para rodar a economia, e as mulheres assumem no lugar dos homens o ambiente fabril. E nesse ambiente, quando os homens retornam da guerra, as mulheres são convidadas a saírem dos postos de trabalho e irem para as casas, né? Se casarem, terem filhos, continuarem a vida doméstica. Por isso que eu falo, o espaço público sempre foi do homem, o espaço privado sempre foi da mulher.
E aí é como aí tem os baby boomers, né, que é a geração de as famílias que aumentam, etc., principalmente nos Estados Unidos, mas é muito interessante, né, essa ideia aí. E aí chega na década de 60, com a mística feminina ali da Beth Friedman, que fala o início ali do feminismo, que é quando as mulheres já estão aqui e, ó, vamos reivindicar nossos direitos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí, né, e aí começa. E depois, muito forte na década de 80, como eu falei para você anteriormente, que é quando as mulheres, não, agora chega, nós vamos para o mercado de trabalho, nós vamos trabalhar, nós vamos ter a nossa carreira, nós vamos ter a nossa vida, nós vamos ser donas do nosso nariz. E aí o pêndulo começa a oscilar. E aí entra aquela questão que eu falei para você, de começar a estudar por que as mulheres, né, estão no mercado de trabalho, né, pela Fundação Catalyst ali a gente vê que os dados, as mulheres, elas estudam muito mais tempo que os próprios homens, né? Mas por que a gente ganha ainda menos? Mas por que a gente não chega lá em cima? Mas então o que tem que ser feito, sabe? Então, tudo isso daí eu abordo tanto no livro, né, nesse livro, nos outros que eu escrevi também, quanto na dissertação. Sim, sim. Adorei essa tua fala. Que aula, que aula. Obrigada, Luiz. Que aula maravilhosa. Ai, que Nossa. sensacional. Ai, adorei. Que máximo. Ai, que legal. Que legal. E além desse livro, tu produziu outros livros falando de mulheres, tá? Vou aproveitar esse espaço. Em relação às mulheres, quais foram os livros? Fala para nós, por favor. Eu produzi um livro sobre marketing digital, mulheres empreendedoras. A ideia desse livro era justamente a gente entender o empreendedorismo feminino digital. Então, assim, o que as mulheres empreendedoras estão fazendo, né? Como que elas vendem o produto delas na internet, como que ferramentas elas utilizam, se elas utilizam Instagram. Então, assim, nós trabalhamos, assim, nesse livro. Fui eu e a professora Luciana Scherer. Nós trabalhamos em conjunto nesse livro. E no final do livro, a gente faz toda a teoria ali de empreendedorismo feminino, marketing digital. E no último capítulo, a gente dividiu ele em 3 momentos, o último capítulo fala alguns relatos sobre mulheres, né, empreendedoras digitais. Então, ali, as mulheres contam suas histórias, fazem a sua narrativa e explicam ali os desafios que elas tiveram para montar o seu negócio, como que elas puderam, assim, transcender nesses desafios que elas tiveram, ou quais as propostas que elas fazem para espalhar o produto, disseminar o produto delas via internet. Então, assim, é bem interessante o livro, principalmente para aquelas meninas que querem iniciar uma carreira digital, né, para poder conhecer um pouquinho da história dessas mulheres empreendedoras. Um outro livro que eu fiz também, no ano passado, foi sobre as mulheres prefeitas. Então, esse livro, ele relata, assim, uma série de artigos que nós escrevemos, eu e a professora Luciana também, e conta, assim, a trajetória de mulheres prefeitas, né, o papel das cotas. Então, na visão delas, o que as cotas dos partidos políticos. Então, é um debate bem interessante, assim, para a gente entender o cenário público da mulher, que é gestora, e os desafios que ela teve, assim, para trilhar a carreira política. É bem interessante esse livro, assim, também. Foi feito ano passado. Nossa, e tem algum que vai sair nessa mesma linha em relação às mulheres agora para o futuro? Bom, tem mais um que que eu estou organizando ele ainda, que na verdade, é um fechamento de um projeto de pesquisa que eu tenho. Eu tenho um projeto sobre carreira feminina, e nesse projeto a gente vai falar um pouquinho das mulheres em espaços masculinos, né? Nesse livro, a trajetória de mulheres que estão exercendo um cargo de gestão, mas em um cenário bem masculino. A ideia é trazer as mulheres engenheiras que trabalham em plataforma de petróleo, né? Porque é um cenário, assim, completamente longe do nosso imaginário, né? Sim. Então, a gente está costurando isso daí. E das mulheres que trabalham em cooperativas também,
existem muitas mulheres em cooperativas, mas poucas aquelas que conseguem também estar no topo de uma cooperativa, né? Hoje em dia. Então, são debates que a gente vai trazendo dentro do programa de pesquisa sobre carreira feminina que está vinculado na Universidade Federal da Fronteira Sul. Esse é um dos, para 2022, eu quero já ter ele lançadinho para finalizar esse projeto que nós temos. Nossa, que legal, parabéns! Mas falando em projetos, tu coordenou e coordena projetos de ensino, pesquisa e extensão. Hoje, tu é coordenadora da incubadora técnico-social de cooperativas e empreendimentos econômicos solidários da Universidade Federal da Fronteira Sul. Fala para nós sobre alguns desses projetos e, em especial, desse projeto da incubadora, que é tão importante para a nossa universidade. Fale um pouquinho para nós. Bom, eu vou falar um pouquinho não só da incubadora, mas de outros projetos também que envolvem tecnologia e inovação, que eu acabo coordenando, né? Porque eles acabam sendo integradores. A incubadora, na verdade, ela é um laboratório do campus de Cerro Largo, né, onde eu estou alocada, e ela surgiu dentro do curso de administração. Então, ela é um laboratório do curso de administração, e nós desempenhamos ali uma série de trabalhos, né? Um dos últimos trabalhos, assim, que nós fazemos o acompanhamento de cooperativas, né, da agricultura familiar e de economia solidária. Então, nós trabalhamos muito forte com essa questão do assessoramento técnico a essas cooperativas. Nós trabalhamos nos últimos tempos ali, acho que um dos trabalhos mais gratificantes que nós tivemos ali para o município de Cerro Largo foi com a cooperativa de catadores, né, do município de Cerro Largo. Então, desde a formação da cooperativa, o próprio ajuste da cooperativa dentro do município, a implantação da coleta seletiva, né, que nós não tínhamos no município. Então, tudo isso ali, claro que não foi só o trabalho da incubadora em si, mas ela foi um agente catalisador, e tivemos apoio de várias esferas, né, desde prefeitura, Ministério Público, clubes de serviço, colégios, são vários e vários e vários atores que nos auxiliaram ali, a própria Associação Amigos do Cavalo. Então, teve muitas associações, outras universidades nos assessorando. Foi um trabalho bem, assim, gratificante, né, que a gente pôde ver através da incubadora, né, que foi um agente centralizador, assim, para esse alavanque ali de mudança cultural na sociedade, a ideia de trazer a união desses catadores, que eles trabalhavam todos de forma individual no município, fazer com que eles formassem uma cooperativa, trabalhassem em conjunto, a própria Caritas também estava conosco, aí eu vou acabar esquecendo algum nome, porque foi muita gente que trabalhou conosco, né? Vários professores, vários técnicos da universidade, muitos alunos da nossa universidade também estavam presentes, mas foi muito interessante, né? A gente ver a mudança de vida da sociedade, né? Tanto ambiental quanto social e econômica, e a mudança de vida que a gente trouxe, né? que esse trabalho trouxe para um público, né, que estava à margem assim, da sociedade, que eram os catadores de materiais recicláveis. Então, foi muito gratificante, né, esse trabalho com a incubadora. Uma outra coisa, assim, que é interessante, que daí a gente trabalha, como eu falei, né, a incubadora, ela incuba projetos, né, a nossa incubadora de Cerro Largo, incuba projetos sociais, né, e aí a gente faz essa catalisação com esses atores. Mas uma outra coisa assim, interessante, desenvolvida também, e aí entra muito o papel da Agitec, que é onde a gente está localizado hoje, né, dentro da Agitec, desenvolvendo os trabalhos em conjunto ali com a agência de inovação da universidade, também o projeto Inovare, né, inclusive, nós tivemos ali, no início desse ano, uma série de webinários, aproveitando que nós estamos nesse período, né,
remoto de atividades, desenvolvendo vários webinários para justamente alavancar, né, a inovação, a tecnologia dentro do cenário das universidades, né? Tentar trazer para a universidade o que a gente chama de tríplice hélice, né? Então, a junção universidade, governo e empresa, e começar a discutir, né, o novo papel da universidade junto com a nova lei de inovação, junto com a lei que saiu agora das startups. Então, assim, são muitas questões que a universidade não pode deixar de estar debatendo, deixar de estar contribuindo e repensando as atividades, né? Ou repensando seus próprios programas, suas próprias propostas, suas próprias, né, formas de encarar esses desafios que estão aí. A tecnologia, ela não para de avançar, a gente não pode ficar parado, e a universidade, ela tem que estar contribuindo com isso. Então, uma das propostas, né, de trabalho ali, desse programa Inovar, é justamente a gente estar discutindo isso daí. Uma outra vertente do programa Inovar é a junção da Universidade Federal da Fronteira Sul, do trabalho da Universidade Federal, da UFES, e do trabalho com outras universidades, outros institutos, né, outras IESs, né, que têm na sua base as incubadoras. Então, aí a gente chama o Inovar, ele é dividido, né, no curso de empreendedorismo online, e aí o Universitas, que é um outro projeto. Então, são 2 projetos dentro do Inovar. O projeto Universitas, ele justamente ele trabalha na questão de fazer com que nós conheçamos, né, o que as outras universidades, institutos de ensino superior estão fazendo em termos de inovação, transferência de tecnologia, empreendedorismo inovador, através da atuação de suas incubadoras. Então, sejam elas incubadoras tecnológicas ou incubadoras sociais. Eu falo isso porque existem esses vários tipos de incubadoras, né? Que podem estar dentro das universidades ou com parcerias com as universidades. Então, a proposta desse programa Inovar é trabalhar também a questão de tecnologia, inovação, empreendedorismo inovador, com foco na atuação das incubadoras. Então, assim, eu sempre estou trabalhando, né, nessa vertente ali de empreendedorismo inovador, incubadoras, o papel das sociais, das tecnológicas, e assim por diante. Então, essas são as questões, assim, são os 2 motes que eu trabalho em termos de tecnologia, na extensão, né? Na pesquisa, também eu trabalho, né? Eu trabalho um programa de pesquisa sobre o papel da universidade, né? Nesse tocante ali, universidade, governo, empresa, desenvolvendo esses projetos, né? Nesse intuito de capitalizar e também de capilarizar a discussão de tecnologia, inovação e empreendedorismo inovador dentro do trabalho das universidades, principalmente as universidades públicas, né? Que é um caminho é um caminho sem volta, esse debate, mas é um caminho que ainda tem muita coisa para a gente caminhar, né? Maravilhoso esse teu trabalho, Luiz. E esse trabalho que tu fez com as cooperativas, assim, eu sei porque eu escutei aqui em Realeza, né, todo esse trabalho e a importância desse trabalho para a comunidade aí em Cerro Largo. Vou falar pela minha experiência. Eu trabalhei numa cooperativa educacional, dirigido por mulheres, e foi uma experiência maravilhosa, mas a gente nunca teve uma instrução. A gente, né, imagina, a gente nunca teve alguém que fosse ali, nos prestasse uma assessoria, que falasse quais os caminhos tomar. Muitas vezes a gente fazia mais coisas erradas, tentando acertar, é claro, né, mas sem ter esse conhecimento. Então, acho que esse trabalho que tu faz, que tu desenvolve, assim, é maravilhoso, assim, né? Fora o teu canal, né? Vou falar teu canal no YouTube, que é Luiz Botelho Oficial, e além na verdade, tu tem 2 canais que tu administra hoje, né? Que tu traz discussões. Olha, eu participo quase de todos. Ele acontece na quinta-feira, né? Geralmente é na quinta-feira. Esse semestre eu estou com dó,
porque eu estou dando aula na quinta, mas eu sempre estava ali, telespectadora às 19 horas, porque trazer esse conhecimento de outras universidades, o que eles estão fazendo, trazer a experiência dos nossos colegas aqui, provocar essa discussão, é maravilhoso, até porque as pessoas precisam começar a entender e ter a cultura do que é inovação, o que é empreendedorismo, né? Como fazer isso, e tentar começar a ampliar. E o teu trabalho é importantíssimo, porque ele começa a mostrar a potencialidade que é, e que nós não precisamos ficar só nessa questão dentro do universo da universidade, porque ser inovador, né, é muito além disso, né? Ter o empreendedorismo dentro da universidade, a gente precisa realmente estabelecer parcerias, né? Então não é fácil, mas o teu trabalho está sendo maravilhoso. Fala um pouquinho sobre esses dois canais aí para nós, por favor. Bom, na verdade, assim, são dois canais, né? O primeiro canal é o do YouTube, é o Programa Gestão para Cooperação. Na verdade, esse canal ele é desenvolvido para a gente. O Programa Gestão para Cooperação, na verdade, ele é um projeto de extensão que ele tem como foco, né, desenvolver a capacitação gerencial, né, de agricultores familiares, gestores de cooperativas, empreendimentos de economia solidária, na região noroeste e missões no Rio Grande do Sul. Então, esse é o mote central do programa. Dentro disso, eu estou coordenando, mas tem uma grande equipe de trabalho também, de professores do mestrado em desenvolvimento de políticas públicas. Nós vamos desenvolver uma série de 6 webinários, né? O primeiro webinário já foi feito, que é sobre cooperativismo e desenvolvimento regional, e o próximo webinário ele será sobre o papel de Mondragon, né, do Complexo Cooperativo de Mondragon, como ele está atuando aqui dentro do Brasil, então a experiência cooperativa de Mondragon para dentro do Brasil, como é que ele está sendo organizado, porque assim, a ideia é trazer essa grande experiência de Mondragon no País Basco, porque é um exemplo de referência em cooperativismo internacional. Então, assim, a gente teve muita sorte, assim, e muita gana de trazer essa experiência para que a gente comece a rediscutir, né, o papel do cooperativismo dentro do cenário nacional, principalmente na região noroeste e Missões. Então, essa experiência que vai ser tratada nos webinários é muito, muito relevante ali, é uma boa experiência, assim, né? Uma boa prática de gestão do complexo cooperativo para dentro do Brasil. E nós trabalhamos também dentro desse canal a ideia de trazermos, então, 3 vertentes: o cooperativismo, a agricultura familiar e a sucessão familiar, que são 3 áreas chaves, né? Quando a gente trabalha a gestão do cenário ali mais rural, né, mais agrário, mais agricultura familiar, são 3 vertentes ali que a gente tem em voga, né, que aparece muito. Então, a ideia desse canal é justamente ele acoplar as demandas do projeto de extensão chamado Programa Gestão para a Cooperação. Bom, a partir disso, e aí, né, aí entra o meu canal pessoal agora. Aquele é o canal do projeto. Depois desse período de pandemia, de atividades remotas, eu senti muita necessidade, né, de começar a trabalhar mais de forma virtual, né, de transcender os muros da universidade, né? E a melhor forma da gente espalhar e disseminar o conhecimento hoje em dia é através, né, do uso de estratégias virtuais. Então, a ideia agora é fazer essa transposição, né, de sair um pouco da vertente só da presencialidade e disseminar o conhecimento também de forma online. Então, construiu, né, a ideia é ter o canal, um canal próprio para a gente discutir empreendedorismo, inovação,
a questão da tríplice hélice, que eu abordei ainda há pouco, né, o papel da universidade, governo, empresa, trazer experiências, né, sobre inovadoras para a gente discutir de outras organizações, de outras instituições. Então, é um canal, a ideia do canal do YouTube é Luiz Botelho Oficial, justamente para a gente poder estar em debate, né? Fazer uma série de webinários, gravar videoaulas, tem uma série ali de propostas, né, para a gente poder estar disseminando o conhecimento, principalmente o conhecimento inovador, né? Muito mais essa vertente assim de tecnologia, inovação e empreendedorismo para a gente trabalhar na questão desse canal do YouTube. Além disso, também estou elaborando uma página, né, um site com a ideia de colocar ali as minhas aulas, né, uma apresentação, fazer newsletter, para a gente poder estar, né, mais dentro desse mundo virtual. Eu acho que é uma questão, assim, que é sem volta, né? A gente tem que também estar, claro que falta muito tempo para a gente, tem muita coisa para fazer dentro da universidade, mas é uma coisa, assim, que eu estou criando uma proposta, assim, sabe? Estou cuidando como se fosse um filho, assim, então a ideia é de migrar, assim, algumas coisas, assim, para a virtualidade, justamente para a ideia, né, para a gente disseminar o conhecimento e etc. Porque senão a gente fica muito preso a Lattes, muito preso a, sabe? E eu queria mais, assim, expor os livros, expor as ideias, os artigos, o material de aula, as palestras, as entrevistas, os webinários. Então, assim, a ideia é fazer, não, um compêndio de conhecimento e disseminar ele na rede para todos terem acesso, não só os meus alunos, né, mas quem tiver interesse, ter o acesso a essa nova proposta. Adorei, adorei. Como tu falou, é um caminho sem volta, né? Porque a internet hoje houve muita resistência, vamos dizer assim, por parte de muitos, né? Não sei como é que foi para ti, né? Mas no início, assim, a gente tinha aquela coisa, nunca gravei vídeo, gravar vídeo da aula online, toda essa questão. Então, eu particularmente, eu acho que essa sensação que tu tem, a gente consegue ver a potencialidade. Por exemplo, tu ministra a tua aula, enfim, de forma, nesse momento, né, de forma síncrona ou assíncrona, depende do colega, né? Mas aí tu faz um vídeo auxiliar e os alunos vão ali e debatem. Então, assim, embora online, embora virtual, eles que te questionam, eles buscam, né, saber um pouco mais. Eu acho que isso realmente, de fato, é um caminho sem volta, não só para ti, como para vários colegas também, porque é uma coisa legal, né? Está sendo legal também porque tu tem um resultado, porque o teu aluno realmente tu consegue ver que o processo de ensinar e aprender vai além, né? Transpõe, né, os muros, né, da universidade e entra agora no mundo virtual, mas que colabora bastante, né? É sensacional. Eu já participei de vários webinars, pessoas de outros lugares participam, né? Então, assim, o canal está crescendo, pessoal, se inscrevam no canal, porque o canal está crescendo. E o melhor, assim, ó, é a questão da importância das discussões, né? E os colegas que também vêm conversar contigo, né? Problematizar, trazer pontos, os desafios, as dificuldades, né? Então, assim, é maravilhoso esse teu canal. E olha, por favor, continue. E trazer, por exemplo, né, uma dica, fica a dica, né? Trazer uma discussão dos teus livros, sabe? Porque cada livro, gente, vocês não têm ideia, cada tema. Eu não estou falando isso porque eu estou entrevistando a Luísa, porque assim, eu fiquei desesperada quando eu comecei a olhar e fui buscar, e aí eu disse, gente, eu queria ter lido isso antes. Essa sensação que eu tive, sabe? Então, tu fazer uma palestra, uma apresentação, nossa, Luísa, assim, ó, eu sou fã de carteirinha, me chama, eu vou ser a primeira a estar lá, né, assistindo e te né, contemplando esse momento. Assim. Luísa, com toda essa tua bagagem profissional, né, todos os projetos que tu já desenvolveu na área da extensão e da pesquisa, com incubadoras, com cooperativas, enfim, eu fiquei um pouco curiosa, me surgiu isso agora em mente. A docência, como é que a docência, em que momento que tu tá? Tu fez administração porque era esse teu perfil, mas em que momento que tu disse, eu quero ser docente? Porque, né? Porque se tu tivesse trilhado o caminho da administração como um todo, tu ia trilhar um caminho tão lindo quanto tu trilha hoje aqui na universidade.
Mas como é que a docência entrou na tua vida? Conta para nós, por favor. Foi na faculdade também. Então, assim, no final da faculdade, quando eu tinha que defender o TCC, ali, o trabalho de conclusão de curso, eu tive um probleminha ali na defesa do meu trabalho de conclusão de curso, com o orientador que eu estava sendo orientado. Então, acabou que eu defendi e tal, tive que refazer o trabalho, etc, né? E aí, nesse período, eu acho interessante, porque assim, aí surgiu, isso eu já agradeci, quando eu saí da banca ali, os meus colegas chegaram da aula, me abraçaram, disseram, não, nós vamos te ajudar, não vamos deixar, tu vai se formar com a gente, não sei o quê, não sei o que lá, eu tinha que refazer um monte de coisa no meu TCC, né, porque deu problema lá com a orientação, e aí eu disse, não vou conseguir e tal, mas aí eu disse, não, vou conseguir, claro que vou conseguir, tá? E aí uma professora minha também me auxiliou, assim, me orientou, né? Ela me orientou, o que faltava ali naquele período ali era uma orientação. E aí ela me orientou, os meus colegas também estavam comigo, me apoiando, tal. Eu agradeço imensamente o Darlan, que trabalhou comigo ali naquela semana e se preocupou um monte o Darlan que estudou comigo, né? Se preocupou muito comigo ali, né, de não deixar eu esmorecer, e o Marcos também, que estava comigo, então foram duas pessoas assim, que foram meus colegas, né, na graduação, que me apoiaram muito, me ajudaram muito para finalizar esse desafio que eu tinha. A professora Gisela, que eu sou eternamente grata, porque eu acho que se não fosse por ela, eu não seria docente. Então, assim, é por isso que eu acho assim, é interessante assim a minha vida, porque assim, ó, em momentos de crise, né, os momentos que eu mais tive crises assim, né, uma coisa ruim que me aconteceu, tal, mas ela se reverte, né? Então assim, eu aprendo com aquilo e eu aí ainda acabo tirando uma coisa boa daquela aprendizagem. Então é aquele princípio de, né, de renascer, sabe? Eu preciso dos momentos de crise, os momentos que, meu Deus, que uma pessoa vai cair no chão, eu preciso desse momento para eu poder, sabe, me levantar. E eu acho que esse foi foi um momento, assim, bem impactante, que a partir dali eu disse assim, poxa, eu quero ser professora, né, porque eu tinha aquele ímpeto de ser professora quando eu estava lá, né, na feira de ciências, na escola, tal, mas aí depois eu fui para a faculdade, né, a cabeça já muda, eu já, né, já fui trabalhar no setor empresarial, então já fui trabalhar nessas, né, nas nas organizações privadas principalmente, então eu já estava mudando um pouco a cabeça. E se não fosse sabe, esse raio que me caiu, eu não teria mudado, né? Então aquilo ali fez com que eu dissesse assim, poxa, eu quero ser professora, né? Eu posso ajudar, né? Eu tenho um papel, eu posso desenvolver um papel na sociedade. Então ele veio muito desse impacto, assim, desse momento de crise. Por isso que eu falo, assim, é importante para mim, é essencial na minha vida que eu tenha esses momentos, né, de superação para eu poder me reerguer, né, para eu poder mudar, para eu poder melhorar. Porque uma das coisas, assim, que eu tenho como meta na vida é melhorar como ser humano. Então eu quero sair dessa vida melhor do que eu entrei, né? E para isso eu preciso, né, de vez em quando receber umas coisas assim para eu poder, né, poxa, tenho que me centrar, eu tenho que me recalcular e tenho que me condicionar. Que é aquela história, né? É aquela história assim, um barco a gente veleja com muito mais rapidez, né? Quando a gente veleja, se a gente for contra o vento, né? Então, assim, então esses momentos de crise são esses momentos onde eu aprendo, onde eu me aperfeiçoo, onde eu me reergo e caminho, vou em direção em frente. Eu acho que é essencial ter esses períodos, assim, de crise na vida. Pelo menos para mim, né? Ah, sensacional. Eu acho que não é só para ti, não, Luiz. Eu acho que para muitas pessoas, para muitas mulheres, esses momentos de crise fazem com que a gente pense, repense e organize talvez melhor as ideias e dá impulsiona a gente para fazer as coisas. Eu acho que são os desafios que acontecem na vida, mas que
nos tornam pessoas melhores. É tão lindo falar que tu quer sair dessa vida melhor do que tu entrou, assim, bem lindo, que lindo. Porque realmente, se a gente não evoluir nessa vida, de que valeu tudo isso, né? De que vale todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação? Eu sempre falo que essa vida ela é passageira, né? E o que nós temos aqui é tudo material. A gente não vai levar nada, mas a gente vai levar o nosso conhecimento, o amor que a gente produziu, a seriedade do trabalho, né? O carinho, o caráter, a ética, enfim, todos esses valores. Isso é do indivíduo, isso ninguém tira, né? Isso é fantástico. Que linda a tua frase, maravilhosa, nossa. Tu falou da vela. Tu já foi velador, não sei se é veladora ou que se diz, mas tu já praticou o esporte, né? Tu já praticou o esporte de vela. Como é que foi essa experiência? Tu ainda pratica? Tem vontade? Enfim, conta para nós um pouquinho. Na verdade, eu já fui, eu velejei na minha juventude, na verdade, né? Durante muito tempo eu velejei de barco laser, né? Que é o barco que é de competição olímpica também, para masculino. E não me lembro, assim, acho que era, sei lá, década de 90, 2000 e pouco, quando eu estava na faculdade também. Então, né, eu participava das competições e é engraçado, assim, porque nessas competições eu já fui campeã 2 vezes já, campeã brasileira, né, da classe laser duplo, e foi muito bom, assim, esse período de fazer um esporte, né, de ser esportista. Então, foi muito gratificante. E é engraçado, assim, que às vezes as pessoas perguntam e dizem assim, mas eu não te imagino velejando, né? Porque é um esporte, né, diferente, né? Como eu falei, as pessoas, a gente é também estereotipada, né? Então, assim, pelo jeito de se vestir, de falar, de se maquiar, etc., de se portar. Então, é bem diferente, assim, tu dizer assim, não, eu já velejei, eu já, né, já participei de competição, já consegui isso, já consegui aquilo, é uma coisa, assim, bem... Mas, assim, o esporte, ele é muito importante, sabe, Gisele? Porque, assim, ó, é no esporte que eu aprendi a disciplina, né? Então, assim, e o foco, e mudar o rumo, né? E aproveitar os ventos, e ir contra os ventos às vezes. Então, assim, desenvolver estratégia, né? Eu aprendi muito velejando. Eu acho que foi muito importante, assim, para a formação do meu caráter, né? Do meu pensamento como administradora ou como gestora, o esporte náutico. Assim como deve ser o xadrez, né? Para desenvolver a questão da estratégia, o esporte náutico me desenvolveu o foco, a confiança e a disciplina. Isso é muito importante. Eu recomendo, né, para todos, quem tem filhos, assim, para focar assim num esporte que desenvolva, né, que desenvolva a capacidade de concentração, a capacidade de superação também. Um outro vertente assim que eu acho muito bom também é as artes marciais, né? São muito importantes também para desenvolver essa questão de foco, disciplina, estratégia, superação. Eu de fato, eu jamais, em nenhum momento passou na minha cabeça que tu tinha, né, já feito praticado esse esporte e muito menos que tu tinha sido campeã, né? Então, assim, realmente isso só acrescentou a mulher que tu é hoje, né? Essa questão do foco, da disciplina. E hoje tu tá praticando algum esporte? Tu faz algum exercício? Hoje, sim. Na verdade, eu nunca parei de praticar esporte, né? Eu gosto muito de esporte. Então, assim, eu já fiz... nossa, eu adoro artes marciais. Assim, eu já fiz judô, né? Eu era criança, é muito engraçado. Porque, assim, na escola, eram os meninos que faziam judô. E aí eu disse, não, ou tu ia pro coral, ou tu ia pra dança, né? As meninas, elas não iam pro judô.
E aí eu disse, não, eu vou pro judô. E aí, não, ninguém entendeu, né? Por que que eu ia pro judô? Eu queria ir pro judô porque eu queria derrubar os meninos que eram muito maiores do que eu. Eu conseguia, Nossa! porque é uma questão de técnica. Então, Sim, assim, tu vê, eu sempre fui assim, uma coisa de louco. tá no teu sangue, tá na tua essência. Não tem Meu. como ser diferente. E aí, então, assim, por isso que eu falo assim, é importantíssimo artes marciais também, né? Hoje, eu gosto muito de desenvolver esporte individual. Então, hoje, o que que eu tô fazendo? Hoje eu pedalo. Eu adoro pedalar, então, se deixar, eu vou pedalando, sabe? Sair por aí pedalando. Só que eu não consigo, só velejo quando, né, quando eu tô mais perto do mar, assim, mas, então, sei lá, nas férias, alguma coisa assim, mas velejar é igual andar de bicicleta, né, se tu aprendeu, tu vai, né, o tempo tu não esquece, entende? Sim, com É muito bom, certeza. mas a ideia agora é, como eu tô morando em Cerro Largo, etc., então eu tô pedalando. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter uma válvula de escape, sabe? Porque Sim. senão a cabeça pensa muito, então eu preciso gastar energia no corpo também. Sim, sim, com certeza. Tem que ter uma válvula de escape, porque eu imagino que a tua cabeça não para nunca, né? Porque tu está sempre pensando não só nos projetos, mas enfim, até pela a mulher ativa que tu é e produtiva, né? Então, assim, eu imagino que a cabeça está sempre pensando. E acho, na verdade, que até na pedalada, tu também está pedalando, mas tu está pensando, tu está montando uma estratégia, eu tenho que fazer isso, uma estratégia de organização, enfim. Mas tu também está pensando, mas é uma forma de gastar essa energia, às vezes, que fica, né? Que No nosso corpo, na nossa mente. Né? Nossa, que maravilhoso, que bom. Obrigada por essa oportunidade também de estar te conhecendo um pouquinho mais, que legal. Mas assim, eu tu agradeço. produziu. Bom, a gente já falou de alguns livros relacionados às mulheres na ciência, mas além desses livros, tu produziu outros livros em outras áreas, inúmeros artigos nacionais, internacionais, enfim, conta um pouco sobre esses outros trabalhos que a gente não falou anteriormente e quais são os projetos futuros na área do empreendedorismo e inovação. Em 2000, ano passado, né, em 2020, eu publiquei, acho que uns 4 livros, né? Eu ainda tenho dois para fazer editoração, né? Eles já estão prontos, eu quero lançá-los, mas eu vou deixar para lançá-los ano que vem. Eu não quis lançar todos ao mesmo tempo, né? Então, e aí eu comecei a mudar um pouquinho. Eu queria estudar, como eu falei, né? Eu sempre quero estudar alguma coisa diferente. Então, eu desenvolvi um livro sobre inveja organizacional, que ele está pronto, eu vou deixar para publicar ano que vem e um sobre prosperidade. Então, assim, são 2 livros assim que eles já estão prontinhos assim para eu poder publicar. Além disso, a gente tem um livro do projeto também, do Gestão para Cooperação, que a gente está já organizando, né, a organização do livro em si. Nesse ano, ano passado, a gente publicou também um livro sobre empreendedorismo inovador, eu e o professor Marcelo Macedo, de da UFSC, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma parceria, né, como eu falei lá no início na apresentação, eu sou professora convidada do programa Gestão de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, esse é um dos produtos. E tivemos também mais 2 livros publicados esse ano, né, sobre empreendedorismo, tópicos essenciais ali de empreendedorismo, que a gente contribuiu com 2 artigos ali dentro do livro do EGC também. Bom, de projetos assim, então, que eu quero desenvolver, né, daqui para frente, é aquela questão de fazer mais webinários, de trazer mais discussões, né, de outras instituições, de outras pessoas para debater a questão do empreendedorismo inovador, da tecnologia, da ciência, dentro do canal ali do YouTube. Então, a ideia agora é expandir também essa proposta, né, do YouTube para a gente poder
está disseminando cada vez mais o conhecimento e sair um pouco, né, não só dos muros da universidade, fazendo todo esse transbordo aí de conhecimento. Esse é o desafio que eu me prontifiquei a fazer daqui para frente. Que é como eu falei, né? Eu acho que a internet hoje, a tecnologia é um caminho sem volta, então a gente tem que estar sempre correndo atrás, né? E a geração que a gente dá aula, que a gente leciona, eles são, né, muito mais para frente e o conhecimento tecnológico deles, e, né, eu não quero ficar para trás. Então, assim, a ideia é estar ali, né, tentando fazer esse diálogo com essa geração que está, né, hoje na universidade e a geração que está por vir aí no futuro aí na universidade. Era isso. Ai, adorei. Tu falando parece assim, missão dada, né? É missão cumprida, né? Mais um desafio. Nossa, fantástico esses teus trabalhos. Eu fiquei curiosa. Não sei se eu entendi muito bem. Um dos livros que vai ser publicado, o nome dele é Inveja. Inveja organizacional. Qual é o. Bom, o título já fala muita coisa, mas conta um pouquinho para nós sobre esse livro que tu vai publicar. Ah, e é assim, ó. O livro Era ele surpresa. O livro ele começa falando o conceito de inveja, né? Desde lá da mitologia, né? Do pomo de Nossa. ouro, toda aquela história do conceito do que é inveja, de envidia e tal. E aí ele começa trazendo isso daí, que a inveja é um dos pecados capitais. Eu acho, né? Na minha visão, o pior pecado capital que tem a inveja, porque ela não destrói só o invejado, ela destrói muito mais o invejoso, né? Porque ela é um Exato. Muito que bem. corrói a pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa quer destruir, eu detesto fulana, eu vou destruí-la. Só que, na verdade, ela acaba se destruindo, sabe? Eu acho que o sentimento de inveja, ele é muito mais, assim, muito mais prejudicial para o invejoso do que para o invejado. E é isso que eu trabalho no livro. Que E a legal. inveja organizacional é uma questão assim, muito interessante, porque, como é um sentimento humano, né, ele é uma questão intrínseca, que ninguém está livre, porque todo mundo, as pessoas dizem assim, eu sofro muita inveja, eu sofro muito, mas poucos reconhecem que sentem inveja também, né? Então, isso é uma questão que é da própria, do próprio, como é que se chama? Assim, do autoconhecimento. Tu tem que ter a ideia de, poxa, eu sou uma pessoa imperfeita, não sou perfeita, então, assim, eu tenho minhas capacidades, minhas habilidades, minhas atitudes, tal, mas tenho meus defeitos, esses meus defeitos eu tenho que melhorar, né? Então, assim, aí a partir daquilo ali você começa a se trabalhar. Mas esse sentimento, né, o sentimento da inveja, ele é tão prejudicial que ele acaba afetando o ambiente organizacional. Então, como o ambiente organizacional é formado por N pessoas, então é aquela questão da maçã podre, sabe? Você tem um cesto lindo de maçã, mas tem uma podre ali, ela vai apodrecer tudo, né? Então, a questão da inveja que eu trabalho ali é justamente isso. O que o gestor detectou que existe no grupo de trabalho? A inveja de fulano por ciclano, ciclano por beltrano, tal. O que o gestor tem que fazer? O que pode ser feito? É muito complicado, né? Porque ninguém vai chegar para ti e dizer assim, olha, Gisele, eu morro de inveja de ti. Ninguém fala isso. É muito difícil alguém falar assim, nossa, eu tenho muita inveja. Ela vai falar mal de você. Mas para dizer que sente uma inveja por você é muito difícil. Então, assim, porque às vezes a própria pessoa que é invejosa, ela nem se toca de que ela sente inveja. E ela acaba se prejudicando por causa disso, sabe? Então, assim, a gente só consegue melhorar se a gente consegue ver os nossos defeitos. Então, é exatamente essa questão, sabe, que eu trabalho no livro. Então, assim, é uma coisa, assim, que eu queria descobrir assim, o que é inveja e por que as pessoas sentem isso e fazem de tudo para destruir uma outra pessoa, sabe? Eu queria entender essa situação. Porque, na verdade, o invejoso coitado, ele é um grande infeliz, porque ele não consegue ser a outra pessoa que é o objeto da inveja.
Então ele começa a fazer várias artimanhas para tentar tirar o brilho da outra pessoa para conseguir se reerguer. Só que se a pessoa não dá bola, o invejado não dá bola para ele, ele vai começar a se, sabe? Então, assim, eu queria entender essa relação. E por isso que eu escrevi um livro. Nossa, eu tô morrendo de inveja, assim, ó. Mas é uma inveja boa, assim, nossa, gente, quanta, quanto conhecimento, quanto olhar, quantos olhares tu tem sobre a vida, sobre a academia, sobre a tua própria área do conhecimento que tu tem, é claro, essas inquietudes, porque quando alguma coisa nos incomoda, é natural que a gente vá buscar. E tu tá indo buscar essas inquietudes que surgem, né? Esses questionamentos que surgem, até para ti e para o teu autoconhecimento, né? E até como tu falou, para te tornar, né? Sair dessa vida muito melhor do que tu entrou. Luíse, com toda essa tua trajetória e vivência, né, no mundo administrativo, com incubadoras, trabalhando com homens, né, de empreendedorismo, inovação, desenvolvendo palestras, ampliando o teu conhecimento, dividindo o teu conhecimento. Tu já sofreu algum preconceito por ser mulher? Na área acadêmica, na universidade, no trabalho, na pesquisa, enfim. Né? Fala um pouquinho para nós, por favor. Bom, eu acho engraçado, assim, porque a palavra preconceito, a gente já começa por ali, né? É um conceito prévio de alguma coisa. E eu acho interessante porque, assim, a gente está falando do papel masculino, do papel feminino, etc. Mas essa questão de preconceito, de geração de estereótipos, é muito, muito discutido na literatura que, né, sobre mulheres e carreira feminina. Então, assim, ó, uma questão assim, que eu acho interessante de tratar, que inclusive aconteceu comigo, é a formulação de uma estereotipagem, né? Ou seja, assim, uma formulação assim, de um preconceito sobre a minha pessoa. Eu acho muito engraçado porque, por exemplo, assim, eu tenho uma colega, né, que eu já fui utilizada como um estudo de caso numa aula de pós-graduação dela. Eu posso falar porque ela é minha amiga, então não tem problema nenhum. E o engraçado é que, assim, ela me disse assim, eu posso te usar, posso botar uma foto tua na minha aula da pós-graduação, né? Porque ela estava lecionando lá, acho que era RH, não lembro direito o que era a ideia dela lá, do curso. E eu disse, não, pode ser. Aí ela disse assim, não, então eu vou... Eu disse, sobre o que vai ser? Não, é sobre preconceito. É sobre... eu vou te apresentar e dizer a ideia que eu tinha de ti antes de te conhecer e depois como mudou a minha ideia sobre a tua pessoa a partir de eu começar a ser tua amiga. Está tranquilo, pode falar, não tem problema. Aí eu achei engraçado assim, porque o preconceito, na verdade, na minha cabeça, né, assim, o que eu penso dele, ele fala muito mais da pessoa do que a outra pessoa que está sendo o objeto do preconceito, tu entende? Então, assim, ó, então, quando eu falo assim, eu não gosto de fulano por causa disso, geralmente eu não gosto por causa disso, porque é aquilo ali que eu não estou aceitando em mim, sabe? Então, por isso que eu não pego assim o preconceito para mim em si. Eu acho que o preconceito ele diz mais sobre a pessoa em si do que sobre quem está sendo objeto do preconceito. E aí, aos poucos, assim, ela foi me contando, porque a primeira ideia, ela foi narrando o que ela falava para os alunos, a primeira ideia que eu tinha dela, que ela era assim, que ela era assada, que ela era uma pessoa assim e tal, e aos poucos eu fui descobrindo que não era isso, né? Então, assim, eu achei muito interessante, assim, a ideia de estereotipagem e de preconceito, né? Que às vezes você rotula uma pessoa, acha que a pessoa é dessa forma, né? Ela tem esse perfil, por essas características, então ela é assim. Então, claro que eu já sofri preconceito, mas o preconceito, né, vindo das outras pessoas em si. Então, mas nada que me abalasse. Agora, uma outra questão, assim, que eu acho muito interessante, que a gente falou de mulheres, né, carreira feminina, e eu quero levantar, é o seguinte,
Quando eu comecei a lecionar, né, no início da minha carreira, eu engravidei e tal, né, já estava casada, engravidei, e aí fiz como é que se chama, o afastamento, né, da maternidade ali. E aí, quando eu estava para voltar para a universidade, que eu lecionava, falei com a diretora, tal, e a primeira coisa que a diretora me falou, assim, foi, liguei para ela, eu já ia me demitir, na verdade, porque eu queria estudar, eu queria fazer meu filho, imagina, tinha 4 meses, eu acho, da licença maternidade, e eu já ia me demitir, eu tava com aquela ideia assim, não, já vou falar com ela e já vou me demitir, tal, porque eu quero terminar o meu mestrado. Não tenho tempo para perder, né? Eu tinha que terminar o mestrado e já começar o doutorado, então eu não podia perder muito tempo. Então, que foi o que eu fiz. E aí falei com ela tal, e ela nem deixou eu falar direito, ela só disse assim, como é que tu tá se sentindo sendo mãe? Certo, ótima. Aí ela assim, então tá, então assim, ó, semana que vem eu vou pedir pro fulano fazer o teu desligamento tal, e aí semana que vem você vem, assina, tal, 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 tal. Eu disse, tá bom, tá, obrigada. Eu achei engraçado e triste ao mesmo tempo, porque assim, eu não tive nem tempo de me despedir, porque eu fui demitida porque eu tinha ganho um filho, sabe? Então, assim, é uma coisa assim, bem normal. Eu estudando a carreira feminina, eu vi que é uma coisa assim que acontece, né? Não é bem normal, claro que não é normal, isso é uma coisa muito triste, mas é uma coisa que acontece, né? E olha só, todas as 2 vezes que isso aconteceu, que me marcou, foram 2 mulheres que fizeram isso. Olha que interessante, né? Não foram homens. Então, para você ver, assim, por isso que eu falo, né? A gente fala tanto, assim, do estudo, tal, tal, da carreira feminina, etc., do papel do homem, do papel da mulher, tal, mas o que nós, como mulheres, estamos fazendo para as outras mulheres, né? Eu acho que isso é um debate que a gente podia fazer uma hora. Qual é o nosso papel? Por que a gente gera tanto estereótipo em cima das outras mulheres, né? Então, assim, o que nos afasta, o que nos une de mulher para mulher, assim, e etc. Porque isso atrapalha muitas carreiras, né? Eu vejo isso. Mulher tentando puxar tapete de mulher toda hora. E é muito complicado, né? É muito complicado. É uma pena que isso aconteça. Não deveria ser assim, a gente deveria ser mais unida. Fantástico, fantástico. E Luísa, tu teve também algumas experiências no exterior. Como é que foi essas experiências lá no exterior? E também, como é que a mulher na tua área ela é vista lá? Conta para nós um pouquinho. Vou falar um pouquinho da experiência que eu tive lá em Mondragon, no Complexo Cooperativo de Mondragon. Acho que foi a experiência assim, mais interessante assim de trabalho, né? Então, foi uma comitiva da Universidade, né, Federal da Fronteira Sul. Nós fomos através da Bolsa do Santander para estudar o Complexo Cooperativo de Mondragon, né, como referência. Então, era o Núcleo de Estudos de Cooperação, então, os professores do Núcleo de Estudos de Cooperação, nós fomos representando a universidade para fazer essa junção, né, esse afunilamento entre o complexo e a própria Universidade Federal da Fronteira Sul. É interessante, assim, ó, do complexo aí, da experiência na Europa, né, que o complexo, como eu falei anteriormente, ele é um ponto de referência, assim, sobre cooperativismo, né, no mundo. Então, saber, assim, sobre mulheres, né, nessa situação. Eu achei muito interessante porque, assim, o complexo, ele tem uma origem, né, muito vinculada à igreja ali, com o padre, eu esqueci o nome do padre, Arriaga, uma coisa assim. E ele monta essa ideia dentro de Mondragon de cooperativas, né? Ali muito da época do Franco, né? Toda aquela conjuntura ali da ditadura de Franco. E uma das cooperativas, assim, que foi sucesso e que ainda existe, né? Foi uma cooperativa de mulheres. Então eram todas elas mulheres. Então a gente foi conhecer, né? Essa história.
E a primeira cooperativa de mulheres, e é interessante porque, assim, isso aí foi da década de 40, eu não lembro mais a década, mas foi no início, assim, do século passado, assim, meados do século passado. E essa cooperativa de mulheres, ela tinha alguns requisitos, assim, né? As mulheres, elas tinham que ser solteiras, então, se elas se casassem, elas saíam da cooperativa. Mas foi muito interessante porque era uma ideia que foi a primeira no mundo, né? A primeira cooperativa de mulheres, e veio do Complexo Cooperativo de Mondragon, veio da ideia do padre, para justamente, e a partir dali, né, foi uma questão de várias outras cooperativas dentro desse processo foram surgindo, né? Então, o Centro Cooperativo Mondragon, ele é formado por N cooperativas, cada uma, tem a Fundação Munduíque também, tem a Saiolan, que nós fomos, que é uma incubadora, a própria Universidade de Mondragon, então, assim, é uma rede de cooperativas, né, dentro de uma cidade, e é referência no mundo, assim, Mondragon compete de pau a pau, assim, com grandes multinacionais, sabe? Então, essa experiência, assim, de ver o papel da mulher na sociedade, principalmente naquela sociedade ali do governo Franco, naquela época, tão forte, tão presente, e como uma alternativa para, né, as famílias, foi muito interessante, né, ver que tinha uma preocupação que o cooperativismo ele abarcou. E isso foi uma das experiências assim bem marcantes assim para o meu conhecimento ali, né, dos meus estudos sobre cooperativismo e também para os estudos sobre mulheres. É isso. Que lindo! E além de Mondragon, tu conheceu algum outro lugar na Europa? Tu teve essa oportunidade? Tive sim. Eu conheci Lisboa, né? Porque eu fiz o MBA, ele era um MBA em conjunto, né? Uma universidade daqui do Brasil com a Universidade Lusófona de Lisboa. Então, a gente fazia uma parte aqui no Brasil, uma parte em Lisboa. Então, eu conheci, né, alguns professores, sala de aula, disciplinas, etc., mas não assim a parte prática, né? Foi mais a parte teórica, assim, como se fosse um sanduíche, sabe? Sim. A pós-graduação. E foi o MBA que eu fiz. Que legal, que maravilhoso. Essas experiências eu acho que só contribuem para a gente. E que bom que a gente tem essa oportunidade, que tu teve essa oportunidade, para também trazer essa experiência que tu está mostrando nos teus artigos, nos teus trabalhos, no teu dia a dia, na tua sala de aula. Eu acho que isso é fantástico. E, Luíse, tem alguma mulher na tua trajetória acadêmica, profissional, enfim, que marcou a tua história de vida e é um exemplo para ti? Engraçado falar isso, porque assim, ó, não existe uma mulher específica, tá? Que me marcou a trajetória. Na verdade, se eu for parar para pensar assim, o que me dá uma gana, uma vontade, e, né, são os fatos históricos, assim. Eu sinceramente, eu acho assim, uma das coisas assim que mais me marcou, né, no estudo de história sobre mulheres, etc., foi a questão das bruxas, né? Das mulheres que sofreram na Inquisição, né? Aquelas mulheres que elas eram fortes, que elas tinham, né, a sua força, o seu caráter, a sua sabedoria, o seu conhecimento, principalmente o conhecimento das flores, das ervas, né, da cura. Então, essas mulheres me estimulam, né? Toda essa corrente, esse passado me estimula para me aperfeiçoar e ser um ser humano melhor daqui para frente, né? Como eu falei para você, eu entrei nessa vida para sair melhor do que eu entrei. Então, essa força, né? Essa história que me estimula para seguir em frente, assim. Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, ai, Jesus. Não, e vocês ficam falando dos livros, então tem ideia, cada entrevista que eu faço, entendeu? Eu dei até uma parada agora, eu vou comprando os livros. Se é um livro que eu não conheço, uma autora que eu não conheço, eu quero ler. Isso é com todas, né? Eu faço processo. Agora eu dei uma parada porque eu, tipo, eu tô com livros que eu não consegui ler ainda, porque o tempo às vezes não permite, né?
Mas esse teu conhecimento, essa tua gana pela... Tudo que tu traz a questão da historicidade. Bom, tu traz com propriedade, né? Então, não é qualquer coisa, não é um achismo. Né? Ah, eu acho que é. Não. Tu traz a história, tu faz um resgate dentro da história para poder problematizar, né, esses temas que tu faz. Nossa, que sensacional. Luíse, muito obrigada, então, né, por compartilhar esse momento conosco. E qual o conselho ou dica que tu daria para uma jovem cientista que quer seguir os mesmos passos como você? Bom, eu acho que são 3 conselhos, na verdade. Disciplina, foco e planejamento, né? A ideia que eu sempre penso assim, sempre, né, é bem aquela frase do Sócrates, né? Conhece a ti mesmo. Porque se você se conhece, né, você sabe onde é que você está e aonde você pode chegar, né? Bom, e aí tem uma. Eu sempre falo para mim mesma, né? Pode me tirar tudo. Podem me tirar projeto, podem me tirar disciplina, podem me tirar cargo, podem me tirarem oportunidades, mas as pessoas não vão conseguir me abalar, porque enquanto eu tiver a mim mesma, eu recomeço sempre. Então é isso que eu gostaria de deixar, né? Enquanto você se conhecer, enquanto você tiver a você mesmo, você consegue se recomeçar e os recomeços são novas oportunidades que nós temos de trabalho, novas oportunidades que nós temos para aprender, para aprimorar e para termos outras fases de vida. Então, esse é o conselho que eu gostaria de deixar para hoje.